E o primeiro dia de aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi marcado por protestos contra as mudanças no sistema de cotas raciais. Estudantes afirmam que os novos critérios permitem que pessoas brancas ocupem as vagas destinadas a negros, pardos e indígenas. A reitoria ressalta que de 400 alunos denunciados por uso indevido do sistema de cotas, isso em 2017, 239 tiveram suas declarações rejeitadas. Durante a manifestação, um grupo de estudantes foi recebido pela reitoria. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o coordenador do Fórum Nacional de Comissões de Heteroidentificação, Gleidson Renato Martins Dias. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Falei errado, me confundi ali. Heteroidentificação. Eu já começo por esse assunto, saudando o senhor, seja bem-vindo, doutor. A gente, primeiro explicar o que é a heteroidentificação em oposição à auto-identificação, é isso? Perfeitamente, já, Matas. Primeiro quero agradecer novamente o espaço, né? Esse programa sempre dá espaço para nós debatermos o racismo e o combate ao racismo. E ainda mais um momento para nós muito importante, onde o Brasil está de olho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul conseguiu chamar a atenção de todo o Brasil com essa polêmica que foi criada e que nós estamos tentando avançar um diálogo. Então, a heteroidentificação, ela exatamente contrapõe uma visão de auto-identificação. Não é que contrapõe, são momentos distintos. Sim. A autodeclaração ou auto-identificação, ela está para o direito subjetivo, ou seja, como tu te sentes, né? O sentir-se. Por exemplo, eu, por mais que eu queira, digamos que eu tenha sido adotado por uma família italiana e eu posso me sentir italiano. Sim. Mas, obviamente, a sociedade não vai me ver como branco, como italiano, porque eu tenho fenotipia negra. Para aí a heteroidentificação. Heteroidentificação, hétero é outra pessoa, né? Que as pessoas confundem exatamente por causa da questão de heterossexual, então, mas é outro, né? Sim. No caso do sexual, outro sexo. Heteroidentificação é identificação feita por outras pessoas. Então, já não estamos mais no direito subjetivo, sim no direito material. E nós não estamos mais no sentir-se, e sim no que tu és, ou como a sociedade te vê. Por isso, heteroidentificação. Perfeito. Vamos agora entender se essa heteroidentificação é uma maneira mais segura de evitar as fraudes. Dá para a gente imaginar assim? Com certeza. E quem vai dizer isso não somos nós, é o STF. O STF se posicionou isso primeiro em 2012, quando analisou a constitucionalidade das cotas raciais. E ali, inclusive, já falava que uma das formas de combater as fraudes é a heteroidentificação. Depois ele vai se posicionar novamente, isso agora em 2017, na ADC número 41, a qual confirmou a constitucionalidade das cotas para o serviço público federal, né? E ela também vai dizer da necessidade de comissões com o propósito de fazer essa heteroidentificação. Bom, eu imagino o porquê, mas vamos entender também quando a URGS, então, decidiu por essa mudança no sistema. A gente acabou de falar de algumas decisões que foram tomadas ali pela reitoria e que se geraram protestos. O que a gente pode imaginar? Pois é, eu fiz parte da comissão, representando o Movimento Negro Unificado, a comissão que criou os métodos, né? E nós trabalhamos praticamente um ano. Nós assumimos em dezembro de 2016 e fomos entregar o relatório por volta de agosto de 2017. Então, durante todo esse período, nós analisamos profundamente jurisprudência nacional, jurisprudência local, como as outras universidades estavam fazendo o seu processo de método de impedimento de fraudes, né? Não esqueçamos também que a administração pública como um todo já tem acúmulo, porque as cotas raciais não são novas, elas começam no mínimo em 2003. Né? Então, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre tem vasto conhecimento sobre isso, né? E a gente vai melhorando os métodos. Né? Por este motivo, inclusive, que nós consolidamos o Fórum Nacional de Heteroidentificação, que foi criado agora em outubro, e eu tenho me dedicado nessa questão das cotas desde 2012, quando nós implementamos cotas raciais aqui no estado do Rio Grande do Sul. E então, essa coisa de ir visitar uma instituição, um órgão, enfim, a gente fazer, inclusive, formações para que as pessoas consigam entender qual é... Então, aí, vamos juntar essas comissões, né, e unificar o procedimento, né, que é um avanço, no direito como um todo ele avança nesse sentido, né. Tem um parênteses também importante, eu costumo dizer
que o que nós estamos fazendo hoje, os debates que nós estamos travando hoje, nós estamos só um pouquinho atrasados. Éramos para ter começado isso em 14 de maio de 1888, assim que acabou a escravização. Nunca o Estado brasileiro trabalhou um programa real de reparação pelos 380 anos de escravização. Sim. Isso acontece agora com as cotas raciais. E é por isso que, bom, se nós do movimento negro já temos um acúmulo, até por ter proposto as cotas raciais, nós debatemos durante 30 anos para conseguir a consolidação das cotas raciais, não foi pouco tempo, não. Né? Então, se nós temos certo acúmulo, em uns mais, outros menos, mas o movimento negro como um todo tem um certo acúmulo nessa discussão, a administração pública não tem esse acúmulo. Né? Até porque, e as cotas raciais estão para tentar ajudar também nesse sentido, nós, os negros, não estamos representados, né? Nós não somos os juízes federais, nós não somos os promotores de justiça, nós não somos os procuradores federais, nós não somos os reitores, nós não somos os diretores da universidade, nós não somos os professores universitários. Então, óbvio, se nós não estamos nesses espaços, esses espaços carecem de uma visão antirracista, e aí já começa um problema. As pessoas não conseguem entender que, para fazer uma análise referente a uma política pública que tenta combater o racismo, ela tem que usar o remédio do antirracismo, não é outro remédio, não. Senão, dá problema. E são essas confusões de utilizar critérios que foram criados para determinado propósito, tentarem utilizar para as comissões. E aí dá problema. Sim. Vamos fazer o seguinte, a nossa reportagem conversou com a coordenadora do programa que acompanha, o programa de acompanhamento de ações afirmativas da URGS. Ela disse que metade das vagas da universidade são destinadas aos sistemas de cotas. Os procedimentos são amparados em uma lei de 2012, como a gente já referiu aqui. Veja só. Alguns servidores saíram do conselho em função de uma mudança. Que mudança foi essa e o que a universidade está seguindo hoje? Não houve nenhuma mudança com relação aos documentos sobre os quais a comissão de verificação atua. O que há é uma divergência em relação ao como a comissão de recursos estaria procedendo, só que durante o procedimento a gente está juntando as duas comissões, a de verificação e a comissão de recursos, para dirimir esse abalo na comunicação que fez com que 5 pessoas viessem a se desligar, muito embasadas naquilo que foi reverberado no Correio Brasiliense, de que uma comissão reverteria o trabalho da outra, quando as duas são pautadas pelos mesmos documentos baseados no fenótipo do candidato. 50% das vagas da URGS são para reservas de vagas para ações afirmativas. Desses 50%, a metade disso pode se autodeclarar como preto parto indígena. Então, é dentro desse universo de 25% das vagas que atua a Comissão Permanente de Verificação da autodeclaração e que vai olhar presencialmente se aquela declaração postada no portal do candidato corresponde aos sujeitos de direitos a qual a política vem sendo desenhada na URGS já faz 10 anos. Bom, a gente teve então aí a responsável da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Anteriormente a gente disse se era um método mais justo, mais eficaz. As universidades que adotaram pelo teu acompanhamento, elas estão obtendo maior êxito contra as fraudes a partir da heteroidentificação? Tá, primeiro, nós acompanhamos isso em praticamente todas as universidades. Né? Esse fórum ele tem 5 estados já representados e agora em abril nós vamos receber por as solicitações aí mais outros estados. Né? Então, na verdade, há ainda um problema os reitores entenderem a importância de método real de combate às fraudes. Né? A maioria dos reitores não entenderam isso. Isso, verdade seja dita, não é específico na URGS, não. O problema é que as outras universidades não debateram conosco tanto quanto a URGS debateu. Sim. E aí eu discordo da Denise, a professora Denise, quando ela vai dizer que é o mesmo método. Não é. Nós, inclusive, ela estava na reunião, eu participei da reunião ontem com o reitor, onde se abriu, sim, uma possibilidade real de diálogo e nós esperamos que amanhã as comissões, junto com a reitoria, consigam entender que nós não estamos inventando nada, ao contrário, nós só estamos exigindo que a Universidade Federal não seja uma ilha, né, fora do Estado Democrático de Direito, onde eles criam um critério que quiserem e as outras universidades, a administração pública como um todo, está caminhando no outro sentido. Deixa eu ler para ver a questão recursal, quando a Denise vai falar que é o mesmo critério, não é. Eu vou deixar esses documentos contigo,
Sim. Mas é uma nova portaria, que é a portaria 937 de 31 de janeiro de 2018. Ela trata dos recursos. Ela vai falar aí no parágrafo 1º do artigo 1º o seguinte: o recurso deverá conter exposição fundamentada e documentada, inclusive com fotos devidamente legendadas, caso disponíveis, considerando ascendência fenotípica até a geração dos avós. Ora, quando a gente... E mais, depois ela vai falar aí, candidato é visto socialmente como pertencente ao grupo racial negro, pretos e pardos, e pardos com ascendência indígena. Então, tem dois problemas muito sérios aqui. Primeiro, é que a pessoa que busca falar que tem avô negro é porque não é negro. Então, foge da fenotipia. Sim. É um critério contraditório, porque a gente fala em fenotipia, a qual isso é verdade, a primeira comissão analisou a questão fenotípica, agora nós temos em cerca de 35% das pessoas que foram indeferidas. Sim. Essas pessoas vão procurar recurso. E a portaria está dizendo que essa comissão deve entender até os avós. Então, foge da fenotipia. É o mais justo o julgamento pela fenotipia? Assim, por que é mais justo? Para as pessoas entenderem. Isso, é claro. É mais justo porque o racismo do Brasil não se dá por origem, se dá pela fenotipia. Né? O Horácio Nogueira tem que é um dos mais citados para falar sobre essa questão, tem um artigo chamado preconceito de marca e preconceito de origem, onde ele vai distinguir o preconceito de marca e o preconceito de origem. Aqui tem que ter a marca. E qual é a marca? As características negroides. Nós costumamos dizer, quando eu faço meus pareceres de deferimento ou indeferimento nas comissões, eu já participei de 11 comissões, então nós costumamos dizer o seguinte, que as características que a sociedade rejeita, ou seja, determinado tipo de cabelo, determinado tipo de cor, determinado tipo de nariz e assim por diante, Sim. Essas características que são rejeitadas pela comunidade, que quando a menina negra perde o emprego por não ter a tal da boa aparência, essas características são fundamentais para que as pessoas tenham o benefício das cotas raciais. Não pode se fugir disso, porque o racismo no Brasil é baseado nesta marca, Sim. nessas características. Né? Então, nós colocarmos outra coisa. O próprio STF, e aí falta entender o que não é nós que estamos dizendo, nós estamos tentando cumprir o que o STF já disse, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público, que fala também em só fenotipia, não fala em mais nada. O Conselho Nacional do Ministério Público fala em fenotipia. E então, quando o STF julgou a questão das cotas, ele vai falar o seguinte, que tem por objetivos jurídicos, justiça distributiva, ora, distribuir a população negra e branca. Acabei de falar que nós não estamos nos espaços de poder e prestígio, Sim. mesmo sendo praticamente 60% da população brasileira. Né? Então, digamos que nós vamos colocar uma pessoa, essa política tem por objetivo isso, justiça distributiva, pluralismo étnico-racial, possibilidades de estereótipos positivos para a população negra, né? Isso quem diz, ministro Ricardo Lewandowski, na DPF 186. Então, se nós colocarmos uma pessoa fenotipicamente branca, é óbvio que esse espaço continuará com um imenso desigualdade racial. Sim. Doutor Gleidson, infelizmente a gente está chegando claro. E o assunto merece muita atenção. O senhor disse dois problemas, né? A gente já listou esses dois problemas, só para deixar claro. Primeiro a gente falou sobre a fenotipia e o segundo... Na verdade, dois problemas no inciso que eu li, mas as nossas reivindicações mais compactas são em que sentido? Primeiro, né, que se mantenha a questão que a administração pública como um todo tem colocado, Sim. ou seja, a fenotipia. Segundo, que se respeite a identidade indígena. Falar em pardo com ascendência indígena é desrespeitar tudo que os indígenas construíram durante todo o tempo de sua construção. Então, não podemos aceitar que uma pessoa negra ou uma pessoa branca vá falar o que é indígena. Tem que perguntar para os indígenas. E os indígenas não concordam com isso. Inclusive, Sim. estavam representados na reunião de ontem. Terceiro, a portaria ela traz uma possibilidade jurídica de quem decide é o reitor. Então, tu sai da discussão técnica para uma discussão política, né? Então, perde-se a questão técnica que a comissão vai fazer a identificação, né? Então, nós pedimos também para que a comissão, como manda, inclusive, a própria Universidade Federal, na decisão do Conselho Universitário número 212, que a comissão faça a avaliação e a homologação dos candidatos, e não que mande para o reitor decidir. Então, há vários equívocos ali formais, mas que o resultado dessas discussões formais é, sim, a fragilidade das cotas raciais. Bom, doutor Gleidson Renato Martins Dias, seja sempre bem-vindo e a gente quer dar mais atenção para esse assunto. Então, deixa o espaço aberto, por favor, seu Muito obrigado. Final. Eu quero
começar de novo agradecendo o espaço, né? É muito difícil nós termos programas que vão debatendo o racismo no seu cotidiano, né? A gente brinca que chega no 20 de novembro, todo mundo busca. E aqui, muito pelo contrário, sempre que tem um tema relevante, nós somos chamados. Eu quero agradecer realmente o espaço e quero convidar a todos e todas. Amanhã, a partir das 14 horas, nós estaremos fazendo um grande ato e aula pública na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estarão representantes daí do CAFRO de São Paulo, como eu disse, o Brasil está de olho no Rio Grande do Sul, está a professora Georgina, a professora doutora Georgina da Universidade Federal de Pelotas estará presente, fará aula pública, perguntando cotas para quem e debaterá as novas formas de racismo. Sim. Né? Então, nós convidamos todos, negros e brancos, que lutam contra o racismo, para estarem lá junto conosco, para a gente conseguir sensibilizar a reitoria, para que ela caminhe no bem público, que é o combate real e não retórico ao racismo. Ponto de encontro e horário, só para confirmar? Nós estaremos ali na volta, em princípio será na frente da reitoria. Sim. Tá? Na frente da reitoria. Existe no Face o Grupo Balanta, que está organizando esse evento. Se procurarem no Facebook o Grupo Balanta, já está no endereço. Mas nós estávamos discutindo ainda hoje qual o local, mas em princípio está firmado ali na frente da reitoria. De que horas, doutor? 14 horas. 14 horas. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, de verdade. O espaço é nosso.